Primeiro, agradecer o convite, né? Assim, é bem bacana receber o convite de amigos para participar de um evento e assim, muitos daqui que aqui estavam, né, batendo papo aqui, assim, isso que é o legal, assim, né? Alguns a gente acaba se encontrando em outros eventos, alguns foram meus alunos, assim, isso eu acho muito bacana, a troca, né? Até uma amiga ali que falou que está procurando estágio ou experiência, eu sempre falo para o pessoal que eu dou aula, assim, eu sempre falo, olha, é tão importante estudar e praticar, mas é tão importante também você participar e dar a cara, assim, sabe? Você participar desses eventos, assim. É nessa hora que você bate papo, né, troca cartão, é na hora que você conhece as pessoas, né? Isso é meio que natural, assim, de universos que estão sendo construídos, né? Ou seja, é claro que no início acontece muito de um indicar para cá e para lá, né? Isso acontece muito, né? Lá dentro do escritório. Nós somos em 8, né? Nunca foi ofertado uma vaga, né? Sempre foi um que indica, pessoas que vêm, a gente acaba se conhecendo. Então, assim, o modelo, né, de como assim, a comunidade está sendo construída, ela é muito... assim, particularmente, às vezes eu acho que não está sendo na velocidade adequada, mas é como está sendo construído. Isso eu acho legal, assim, porque é uma comunidade de gente que todo mundo se conhece, todo mundo é amiga e vai todo mundo crescendo junto, tá? Então, assim, participem mais desses eventos, né? Eu espero que o XConf continue por muitos anos, né? Eu participei junto com pessoas da criação do ISA, né? Com o Interaction South America, né? Nesses últimos, agora, ano passado foi Buenos Aires, esse ano Córdoba, ano que vem vai ser Santiago. Foi uma opção que a gente fez de tentar juntar as pessoas, porque foi um evento que aconteceu no Brasil, ficou rodando algum tempo no Brasil. A gente acha importante também montar essa conexão com a América do Sul, né? Então, assim, a gente acha importante fazer esse tour e a gente acha que depois ele retoma, né, o caminho de volta para o Brasil, tá? Mas, assim, a ideia é que cada vez mais a comunidade de UX, né, cresça, né, e que cresça de forma com conteúdo, de forma consciente, né, do papel de cada um de vocês, né? Então, por isso que é importante essas discussões e principalmente, né, que aí é por onde eu começo a minha fala sobre inovação e serviço, né, que para dizer que a gente está vivendo uma crise, né? E essa crise, né, a gente viu aqui já alguns apontamentos, né, a gente viu a professora também, a Cíntia aqui também apontando isso, ou seja, não só a profissão de design está passando por uma crise, mas o mundo, a sociedade está passando por uma crise, né? E o que é legal da gente ver nesse momento de crise é a gente começar a levantar questões, né? Ou seja, qual que é o nosso papel, o que eu estou fazendo aqui, né? O que eu faço, onde eu quero chegar, por onde a gente passou, né? O que é legal de todo momento de crise é a gente ter uma visão mais positiva disso, tá? Um cenário, né, de industrialização que acabou movimentando um século inteiro, né, um século XX inteiro foi movimentado dentro desse panorama aqui, né? Eu venho de uma região no interior de São Paulo, que é o Vale do Paraíba, que ali era assim, você nasceu, né, você já emenda num colégio técnico, vai fazer uma engenharia e vai cair numa indústria, né? Se você não segue esse caminho assim, você está perdido, né? Várias das cidades ali do Vale do Paraíba, eles comemoram quando vai uma fábrica a ser instalada. E ao mesmo tempo, a hora que uma fábrica fecha, a cidade inteira chora, né? O que eu quero pontuar com isso, né? O momento da indústria também passa por um grande momento de crise, né? Vocês imaginam que cenas como essa daqui a 20, 30 anos, né? Quem imagina que a gente vai continuar vendo cenas como essa daqui, né? Uma linha de produção, pessoas trabalhando, um carro ali. Aqui no Brasil a gente ainda não está nesse momento de perguntar também, né? Qual que é o papel do carro dentro da sociedade? Mas lá fora se pergunta-se muito, né? Na Europa, né, muitas leis estão sendo surgidas para o quê? Para expulsar o carro do centro da cidade, né? Ou colocando leis que proíbam ou criando taxas altíssimas para... Você quer ter um carro? Quer andar num carro sozinho? Quer vir para o centro da cidade? Paga, né? Por quê? Alguém sabe por quê?
fala dessa indústria? Tem habilidade de espaço. O que é importante aqui é, assim, a gente vai ter várias hipóteses. A gente só vai começar a ter as respostas a partir do momento que a gente começar a experimentar isso, né? E vivenciar esse período. Coisas como essa daqui de muitos anos atrás, né? Cenários como esse daqui, onde você chegava numa loja, você media o seu pé, ali já costurava, já cortava o couro e fazia o seu sapato, né? Um cenário como esse daqui deixou de existir, surgiu a indústria. Hoje o que a gente vê, né? A gente vê um renascimento, né, da manufatura. De que forma que essa manufatura está vindo nos dias atuais? Através do quê? Surgimento de laboratório de fabricação digital, né, os Fab Labs. Aí tem o Tech Shop, nada mais é do que uma grande franquia de Fab Labs. Né, Makerspace ou Hackerspace, né, que aí não se torna tão mainstream, ou seja, o cara que abre a garagem da casa dele, ele tem alguns equipamentos ali, chama a vizinhança ou amigos e os caras vão ali construir, né? Ou seja, é um cenário novo de uma manufatura, tendo o suporte das novas tecnologias, né? É claro, né? Passamos 200, 300 anos de criações de novas e novas tecnologias, a gente tem novos maquinários para ajudar a manufatura. E o que isso está acontecendo, né, dentro do cenário da industrialização? Né? É como se a gente estivesse saindo de uma coisa pequena, indo para uma grande indústria, e a gente agora está voltando, né, para essa segmentação, né, para esse particionamento do processo produtivo. Né? Ou seja, você vai partir daqui uns 20, 30 anos, né, preciso de uma cadeira e eu aperto o botão e imprimo uma cadeira na minha casa. Né? Parece maluquice isso? Né? Se a gente tivesse perguntado para 20, 30 anos atrás com uma pessoa que você teria, né, um negocinho preto desse daqui, onde você poderia falar, ver vídeo, né, se comunicar com as pessoas, provavelmente muitas pessoas falam, putz, que maluquice isso, né? A gente vivencia isso hoje, né? E da mesma forma, quando a gente começa a falar que o modelo industrial está falido, né, parece que as pessoas tiram o chão, assim, né? Ou seja, falar que as indústrias morreram. Uma das coisas que está sendo bastante discutido, né? E o design, assim, acaba entrando no momento sempre pela rabeira, assim, né? Chegando um pouco atrasado, é o que é? A gente vive no mundo de serviço. A própria atuação do designer, ou seja, nós prestamos um serviço. Né? O David Grady diz, né, a industrialização é uma fase em nações desenvolvidas e essa fase está terminando. Né? Está acabando isso. Né? O crescimento de economias desenvolvidas será cada vez mais proveniente de serviços. Oh. Caramba. Nossa, dois exemplos, né? Duas gigantes do século XX, IBM e GE. Né? Uma se posicionou totalmente, né? Hoje em dia a IBM não fabrica mais nenhum parafuso, mas durante a década, o século XX foi a empresa que desenvolvia tudo na área de computadores. Né? Eles faziam tudo. Né? Eles determinavam, inclusive, várias tendências do que viria a ser dentro do campo da computação. Eles precisaram o quê? De um choque, ou seja, cair para poder se reerguer num novo modelo. A GE, mesmo caminho, né? Ou seja, só que aqui a GE já é um outro caminho, né? Eles não chegaram a tombar totalmente, mas eles vêm, né, num processo já de pelo menos 20 anos nessa preocupação e esse direcionamento para atender através do segmento de serviço. Né? Há 5 anos atrás, por exemplo, eles criaram, né, lá na sede deles em San Ramon, no Vale do Silício, um Designer Center. E foi ali que eles começaram a contratar. Eles fizeram praticamente assim, uma rapa. Assim, né? Todo mundo que era designer, trabalhava dentro da área de UX, fizeram uma rapa. Praticamente, o escritório, todo mundo que era da Adaptive Path, né? Todo mundo deve conhecer esse escritório, foi um dos primeiros de UX, assim. Eles passaram o rodo, assim, levaram praticamente todo mundo. Né? Somente o Garrett ficou. Né? Mas todo mundo foi para a GE. Então, ou seja,
uma empresa, né, centenária que fabrica desde turbina, né, material para hidrelétrica e contratando design para montagem, para preocupação do design com foco em serviço. Só para a gente ver um gráfico, né, de como funciona o mercado, né? O que a gente vê aqui, né? O crescimento de empregos dentro da indústria e o crescimento dentro da área de serviço, né? E continua crescendo, né? E a indústria continua estagnada, caindo, né? E isso é interessante ver, né? Por exemplo, eu quando fiz a faculdade de design se chamava desenho industrial. E eu me lembro no meu primeiro ano, uma professora de história da industrialização, ela me disse, ela entrou na sala de aula assim e falou: o que vocês estão fazendo aqui? A indústria acabou. Desenho industrial, vocês vão desenhar para que indústria? Né? E todo mundo assim, né? Imagina. Primeiro ano, todo mundo se perguntando: caramba, o que eu estou fazendo aqui? Né? Cara, e ela passou o ano inteiro desconstruindo, né, essa visão para a gente, sempre pontuando, né? Ou seja, entenda o seu papel dentro do mercado, entenda o seu papel dentro da sociedade. A indústria acabou. Um novo modelo vai surgir. Né? E todo período de crise, acontece isso. Ou seja, quando a gente está imerso dentro de um período de crise, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o nome desse período que a gente está passando, mas a gente está exatamente no meio desse turbilhão. Tá? Aqui só para um panorama do Brasil, né, que também às vezes levanta muita bandeira de indústria, né? A participação de serviços dentro do PIB, né? Ou seja, está chegando a 70% do PIB do Brasil, ou seja, tudo que é produzido dentro do Brasil, 70% quase vem da área de serviço. Né? Ou seja, qual vai ser o nosso papel daqui a 10, 15 anos? Né? O que a gente vai estar fazendo? Né? Então, ou seja, são questionamentos que a gente tem que fazer o tempo inteiro. Tá? Uma das coisas que acaba apontando ali, né, que é o fim da industrialização, né, ou seja, existe um momento grande de saturação dos produtos. Né? E aqui só um parênteses, né, dentro da história do design, né, ali pela década de 40, 50, principalmente no pós-guerra, ali, quando surge o movimento do styling, ou seja, essa preocupação de construir coisas atraentes, né, para os consumidores, né, levou o quê? Ao surgimento de uma grande corrida de produção de coisas. Né? O que a gente antes tinha, padronização de carro, né? Todo carro Ford era tudo igual. Né? Aí veio o Studebaker, depois a GM, começa o quê? A criar linhas de design, ou seja, e começou a criar também, a tornar o desejo de você ter um carro, praticamente um carro novo a cada ano. Porque um ano o carro a lanterna quadrada, outro ano a lanterna triangular, vinha o rabo de peixe na vertical, o rabo de peixe na horizontal. Mas o carro era o mesmo. O motor, né? A evolução, e vem de uma forma bem cadenciada, mas a construção de estilo, né, acabou o quê? Gerando toda essa ânsia de querer ter. E aí, um cara que eu acho muito bacana, e ele é praticamente não compreendido dentro do campo do design, que é o Vitor Papanek, que lá no início da década de 70 ele começou a trazer esse questionamento. Né? É o cara que levantava a bandeira sobre o ciclo de vida de um produto, ou seja, de você entender o surgimento, ou seja, criou-se algo, ele vai ter um período de crescimento, né? Vai ter o seu momento de estagnação, mas depois ele vai cair. Ou seja, na hora que ele cai, como que a gente consegue repensar aquele produto? Né? Isso na década de 70. Né? Ou seja, o que ele diz aqui, né, o que é mais importante é o que está relacionado a pessoas. Ou seja, ele já começou a trazer essa importância de quem são as pessoas para... Ou seja, eu desenho esse produto, eu desenho esse serviço para quem? Ou seja, eu preciso conhecer quem são essas pessoas, quem é o meu consumidor, né? Quem é o meu cliente. E aí, né, mais para frente, um outro cara também acaba pontuando, né? O Donald Norman, né,
que no início da década de 80 do século passado, começou a trazer esse questionamento para dentro do design, ou seja, de você desenhar, de você projetar focado nas pessoas, né? E aí, todo aquele blá 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 que acontecia, né, de discussões entre forma e função, ele falou, cara, forma e função são importantes, mas também a facilidade de uso e elementos emocionais, ou seja, como que eu vou me conectar com os produtos e serviços, tá? E aí, né, só para pontuar esse momento de crise que a gente vive, né, a gente tem vários nomes, né, inclusive o Bauman, acho que ele está vindo para o Brasil nesse período aí, né, ele é o cara que utiliza muito sociedade líquida, modernidade líquida, ele adora um líquido, né? E logo mais a gente também vai tomar um líquido lá. Mas o que é interessante é que, assim, antropólogos, sociólogos, cada um acaba dando um nome para esse período que a gente está vivendo, né? Ou seja, esse momento de crise, esse momento de transição entre um modelo baseado na industrialização e um modelo que muitos apontam, né, que vai ser o quê? Baseado em serviço, tá? Aí aqui eu trago também só uma característica do Boaventura Santos, que também é um sociólogo, que ele aponta, né? A característica desse período que a gente está vivendo. É um momento pós-industrial, baseado, né, em informações, onde a gente tem as relações interpessoais totalmente alteradas e, enfim, nós estamos vivendo a globalização. Que modelo é esse de globalização? Onde a gente não tem mais fronteiras, né? Ou seja, a gente pode estar aqui no Brasil desenvolvendo para um cliente nos Estados Unidos, o negócio está sendo hospedado na Ucrânia e a minha equipe de desenvolvimento está na Índia e o meu designer está, sei lá, na França, né? E as coisas vão acontecendo, né? As coisas vão acontecendo dessa forma. O que pauta, né, esse período que a gente vive, né? A importância e a valorização do conhecimento, né? E esse conhecimento é construído, pautado em cima desse volume de informações que a gente vivencia. Então, por isso que hoje, muito mais importante no momento de educação, né, de uma escola de design, é ser curador dessas informações do que produtor de informações, porque a produção do conteúdo é espalhado, né? Ou seja, como que essa informação vai acontecer, como que ela vai girar para você poder determinar a construção do seu conhecimento. O outro ponto importante desse período é a valorização da criatividade, e aqui vale, né, dizer que todo mundo é criativo. Eu me incomodava muito, assim, na época que eu fazia design, eu sempre ia naqueles eventos de publicidade, os criativos, eu falei, cara, só publicitário é criativo? Cara, todo mundo é criativo, né? A escola tradicional nossa fez o favor de matar a nossa criatividade. É só a gente lembrar como que a gente era no jardim lá, a gente brincava com massinha, palitinho, sentava no chão. Entramos na primeira série, pum, carteiras, né, XY, né, você é um número na chamada, número 1, número 2, número 3, né, e pouco importa quem é você. Para aí depois de vários anos, termina a faculdade, aí você vai para uma empresa e o cara, pô, você tem que ser criativo, né? E aí quando você pega os exercícios que hoje você trabalha com design, né, que aí você, mexe com massinha, mexe com Lego, faz atividade de pé, senta no chão, né? Executivos de empresa acham aquela coisa mais idiota do mundo, né? Eu já fiz vários e vários workshops onde, assim, o cara levantou, pegou as coisas dele e falou, cara, não vou ficar nessa palhaçada. Ele levantou, saiu da sala, né? Saiu da sala. Ou seja, nem ele acredita que ele mesmo poderia ser um designer, nem ele acredita que poderia ser criativo. E um outro ponto, né, a importância das ideias, né? Ou seja, a ideia hoje é muito importante, né? E uma das coisas características, né, que acontece muito dentro desse universo de startup é o quê? É ter a ideia e conseguir botar essa ideia em prática de forma rápida, né? Ou seja, dá para a gente acrescentar aqui um adendo, né? Ou seja, ter a ideia e construir, ou seja, botar em prática essa ideia de forma rápida, né? Tem um cara chamado Richard Florida que ele trabalha aqueles 3 elementos ali, né, dentro do conceito de economia criativa, onde você tem a construção do talento, ou seja, do conhecimento, das ideias de ser criativo, todo o suporte das novas tecnologias que vão surgindo,
e em cima de tolerância, né? Ou seja, esse exemplo que eu dei, né, do cara não entender a dinâmica, pegar e levantar e sair, ou seja, passa por esse ponto aqui, ou seja, você não entender, ou seja, você não se colocar no lugar do outro, né? Não entender que todo mundo pode ser criativo, todo mundo pode desenvolver algo. Uma outra característica desse período, né, que aí tem muito a ver também com essa discussão sobre globalização, é o quê? Vivemos, né, num mundo quase que totalmente urbano, né? Isso daqui continua crescendo, né? Ou seja, recentemente eu vi um estudo que aponta, né, que por mais que o Brasil esteja crescendo no agronegócio, né, a quantidade de trabalhadores no agronegócio vem descendo, vem caindo, né? Ou seja, a gente cresce porque é uma grande mecanização, né? É tudo automatizado. Ou seja, onde que essas pessoas vão estar trabalhando? Estão indo para a cidade, né? Continua indo, né? O que isso gera de impacto, né? Cidades autossuficientes. Aqui é um exemplo de Barcelona, que eles assinaram ano passado um pacto, o prefeito assinou um pacto, que até 2040, tudo que estiver sendo vendido dentro de Barcelona será construído, desenvolvido, fabricado dentro de Barcelona. Ou seja, de novo, né, se a gente pega a história, é como se a gente estivesse na época da Idade Média, né, as cidades-nações, que aí construíram os países, hoje a gente está voltando, né, para a importância das cidades. Ou seja, o negócio vai girar dentro das cidades, né? E como que vai ser essa conexão entre as cidades, né? Ou seja, a importância que a Barcelona está dando para a produção local, para o desenvolvimento local, né? Então, ou seja, é uma característica desse momento. E tudo isso, né, que acaba acontecendo, ela acontece através de interações, mediadas por novas tecnologias, né? E isso que é interessante ver, porque quando a gente fala em novas tecnologias, a gente sempre acha, celular, né, interface. Entenda, né? Novas tecnologias vão estar surgindo o tempo inteiro, né? Dentro da medicina, né? Dentro da educação, dentro da formação de novos profissionais. Aqui é só um exemplo simples, né, de como que acontece essa mediação, né, entre o estímulo e uma resposta. A gente tem aqui o elo que vai fazer essa conexão, né? Ou seja, para eu sentar eu preciso de uma cadeira, né? Aqui, para eu falar, estou utilizando o microfone. Ou seja, tem sempre algo no meio, né, como interface entre o que eu quero e o que eu busco como resposta, né? Aí aqui é interessante ver que todas essas mediações que acontecem, a gente tem uma hierarquia dentro do espaço, né? Ou seja, o espaço íntimo, né, que é o indivíduo em si, e toda a interação que ele tem com os objetos, os artefatos no entorno dele, torna o quê? O espaço pessoal dele, né? É o simbólico, tudo que é o construído. Aqui é onde a gente mais enxerga a atuação do design hoje. Ou seja, quando a gente desenvolve uma interface, quando a gente desenvolve um app, quando a gente desenha uma cadeira, está tudo aqui, né? Ele é simbólico. O que falta a gente entender é a nossa relação dentro do campo social, baseado dentro do contexto, e a nossa relação dentro de um contexto político e cultural, né? O que a gente enxerga, né, dentro dessa organização é o desenvolvimento visual, o desenvolvimento desse produto, como que esse produto vai interagir, mas o que é mais importante para o Richard Buckman, que desenvolveu essa ordenação, é como que o designer vai atuar dentro de uma visão sistêmica. Ou seja, a gente entender que aquele app que eu estou desenvolvendo, ele está sendo desenvolvido para quê? É para vender um produto? É para solucionar que tipo de problema? É entender quem é que vai fabricar, onde que vai ser distribuído. São questionamentos que o design precisa ter, né? Então, até a hora que a gente estava aqui na nossa mesa redonda, aqui, que eu falei que eu enxergo muito o design com essa visão estratégica, é exatamente tendo essa preocupação sistêmica aqui, né? Ou seja, a gente tomar esse papel, né, de como a gente faz parte dentro desse processo produtivo aqui, de coisas, né, a gente cair para uma visão sistêmica, tá? E como que a gente acaba desenvolvendo esse nosso questionamento, né, da gente pensar o que a gente está produzindo, né? A primeira coisa é buscar o desejo ou necessidade do que as pessoas estão querendo, né?
perguntas, né? O que eu preciso, o que eu devo fazer, a gente tem sempre que buscar a utilidade, né? Resumo, né? O design, e aí é uma visão particular que eu tenho, né? Que a gente, assim, eu acho que a gente está caminhando cada vez mais para um design sistêmico, mais humano, né? O design sempre foi humano, né? É claro que às vezes ele se perde um pouco no discurso ou na história, mas cada vez mais, né, buscar quem são essas pessoas e entender que a gente vai estar cada vez mais projetando dentro do campo do imaterial. E aqui que entra, né, principalmente a questão de serviço, né? Ou seja, é a gente buscar a utilidade que está por trás daquele produto. Como que a gente faz isso? Né? O tal da experiência do usuário. Né? Eu, particularmente, entendo o X como um grande guarda-chuva. Né? Eu não enxergo o X como um profissional com uma formação. Né? Ou seja, é um campo, um grande guarda-chuva, onde embaixo desse guarda-chuva a gente vai ter designer, vai ter desenvolvedor, vai ter médico, advogado, ou seja, projetos que eu já trabalhei, por exemplo, na área médica, a gente colocava médico, ortopedista, para trabalhar, porque quem somos nós para desenvolver um equipamento médico? Eu não entendo nada de medicina. Não entendo nada do procedimento médico. Por mais que eu faça pesquisa, né, eu vou ter uma limitação. Ou seja, o cara está ali há 20 anos trabalhando com aquilo. Né? Ou seja, quem tem o maior conhecimento é aquele médico. Então, o que a gente faz? É mais fácil mostrar para ele o processo de design e ele participar da equipe do que a gente tentar aprender o que o cara, durante anos, acabou desenvolvendo. Né? Então, ou seja, a gente foca dentro dessa experiência do usuário, que basicamente é entender comportamento e como ele se sente interagindo com um sistema. Que sistema é esse? O que a gente estiver trabalhando. Né? Aí aqui também, né, uma coisa que eu entendo, assim, que às vezes parece meio polêmico, que assim, a gente projeta para e ou com as experiências das pessoas. Né? E aqui é um momento que eu sempre falo, que é um momento mamilos, né, de polêmica. Né? Eu, particularmente, assim, eu vejo que a gente não projeta experiência. Né? Quem tem experiência é a pessoa. A experiência é algo pessoal. Né? Ou seja, eu projetei essa cadeira aqui, tá aqui. Alguém vai sentar aqui e vai se sentir confortável. Tem gente que vai sentar e vai achar super desconfortável. Tem gente que vai achar bonito, tem gente que vai achar feio. E aí? Eu projetei a cadeira, não projetei a experiência. Né? Ou seja, e aqui eu trago o exemplo do Disney. Né? Ele é um cara, né? E o que é engraçado é que na biografia dele ele chama Imagineers, é o engenheiro que imagina. Ou seja, toda a descrição desse cargo que ele chama lá, se você fizer um find and replace no livro inteiro, ele troca Imagineer por design, dá a mesma coisa, assim. Né? Mas é o que? Era, dentro do contexto dele, era o que ele entendia. Era o cara, era o engenheiro que podia ter um dom de imaginar coisas. E toda a história dele foi desenvolvida o quê? Baseado nas experiências do que as pessoas tinham ao utilizar o parque. Né? Ou seja, era como se fosse uma grande pesquisa contínua. Né? Isso era bem interessante dentro da biografia, como que ele fazia a construção dos parques, das histórias. Né? O que eu quero pontuar dentro disso daqui é que tudo que a gente está falando dentro do campo imaterial é que tudo é serviço. E aqui também é outro... Às vezes o pessoal tipo, putz, tudo é serviço? A cadeira é um objeto. Se eu começar a olhar a cadeira como um serviço, muda alguma coisa no nosso entendimento? O que o design de serviço acaba pontuando, né? Aqui tem uma explicação, mas o que eu mais gosto é o foco é mudar a chave de produto para serviço. De que forma que a gente faz isso? Né? Entendendo que produto é um avatar. Né? E o conceito de avatar aqui é o conceito indiano, né? Ou seja, é uma materialização de uma divindade. Ou seja, o serviço, ele existe. Mas ele, para você ter o contato com o serviço, ele precisa ser materializado em coisas. Né? Como que o serviço desse evento está acontecendo? Houve o quê? A materialização de um site, né? A materialização de página no Facebook, a materialização através de e-mail, a materialização do espaço aqui. Né? Tudo isso
foi pensado. Cada ponto que eu acabei de citar aqui, e vão ter vários outros, são os pontos de contato dentro de um serviço, ou seja, são os produtos que são esses avatares dentro desse serviço. Né? Aqui é só aquela imagem, né? Quando foi lançado o iPod, né? O que acontece do iPod, o sucesso do iPod? Foi aquela caixinha branca ali, com um fonezinho branco? Não, né? Foi um modelo que foi construído por trás de como vender música a 99 centavos, né? De ter toda aquela preocupação de ter o iTunes por trás, simples de você conectar e fazer todo o download, né, das músicas. Ou seja, tudo aquilo ali foi construído por quê? Tocador de MP3 já existia, né? Já existia. Né? Ou seja, o pulo do gato do iPod aqui foi o serviço que foi construído junto dele. Né? O iPod nada mais é do que um touchpoint, ou seja, um ponto de contato desse serviço. O que eu quero mostrar aqui, que dentro desse modelo de negócio, o que a gente tem? A empresa sempre vai buscar o lucro. Né? De que forma? O Martin Neumeier, né, que tem um escritório lá nos Estados Unidos, ele diz que através do design a gente consegue inovar, a gente consegue construir uma marca. Né? O exemplo ali do iPod acaba ilustrando isso, para a gente ter o quê? Consumidores leais, para aí sim a gente pensar no lucro. E esse lucro pode ser financeiro, como lucro social, dependendo da atuação do teu negócio. E por que design de serviço? Principalmente porque a gente constrói uma relação entre marca e cliente. De que forma? Buscando a disponibilidade do serviço, ou seja, o serviço só existe quando ele está disponível. Né? Se eu vou ligar para um saque agora, para mim, o saque agora não existe. O saque só vai existir como serviço a partir do momento que eu pegar e ligar. Ou entrar no site e realizar a interação com ele. Né? Um outro ponto importante de serviço é a problemática que está por trás de você construir uma mecânica de como isso vai custar e como você vai cobrar sobre isso. Ou seja, esses novos modelos de negócio que estão surgindo, de como eu vou cobrar pelo serviço, para a gente ter um atendimento, né, um serviço de qualidade, para aí a gente pensar em algo autêntico dentro de um serviço. Quando a gente pensa no desenvolvimento de um novo negócio, de um novo serviço, a gente tem que trabalhar de forma bem equilibrada esses 3 pontos aqui. Né? Propósito, o que os clientes estão querendo? A gente só vai descobrir isso aqui através de pesquisa, né? Então, pesquisar. Promessa, que você diz o que você vai fazer. E desempenho, que é aquilo que você vai fazer. Qualquer desequilíbrio aqui é um problema no seu serviço. Né? De que forma? Eu fui lá, fiz pesquisa, né? Descobri, ou dei um cheiro do que as pessoas estão querendo. Eu até prometo lá que eu vou entregar isso, mas eu não entrego. Né? Problema, né? Ou eu não faço pesquisa nenhuma, né? Um diretor lá da empresa fala, cara, vamos fazer esse app que vai bombar, né? Aí chega lá para a equipe de desenvolvimento, a galera desenvolve, cara, mas ninguém usa aquela porcaria, ninguém fez download daquele meu app. E aí? É outro problema, né? Então, ou seja, qualquer serviço a gente tem que trabalhar de forma equilibrada os 3 pontos, né? Propósito, promessa e desempenho. Aí aqui é só alguns exemplos de empresas que foram montados dentro dessa dinâmica de se pensar serviços, né? O que é legal aqui que são algumas empresas que acabaram modificando vários modelos de negócio, né? O Mint, o Netflix, né? O Airbnb, o Airbnb e por aí vai, né? Google, né? São empresas que são empresas de serviço. Né? Aí a pergunta que eu faço, né? Dentro daquela questão da utilidade, né? O que é isso daqui? O que é isso aqui? Carro, né? A pergunta que a gente faz para qualquer produto é: para que isso daqui serve, né? Para que serve um carro? Aqui, né? Para me levar do ponto A ao ponto B. Eu quero ir do ponto A para o ponto B, eu posso usar um carro, mas por que eu não posso usar uma bicicleta? Por que eu não posso usar meu pé? Né? Por que eu não posso usar uma moto elétrica? Né? O que isso tem pontuado principalmente dentro da Ford, né? A Ford tem trabalhado o carro como se fosse uma plataforma de serviço.
A Ford já mudou essa mentalidade de entender, ok, fabricamos carros, né? Mas o carro não é um objeto, né? O carro é o quê? Uma plataforma de serviço. O que eles fizeram, né? Começaram a abertura e desenvolvimento de app para ser embarcado dentro do carro. Né? Parece maluquice isso? É um pouquinho, né? E se eu disser para vocês que a Volkswagen tem um plano de até 2020 deixar de ser fabricante de automóveis, né? Inclusive o slogan dele é Das Auto, né? Eles vão deixar de ser fabricante de automóveis e vão ser uma empresa prestadora de serviço de mobilidade. Pesquisem na internet chamado Quicar, Car.com, vocês vão ver o que a Volkswagen já está fazendo na Alemanha. Né? Você paga uma mensalidade, tem carros espalhados por várias cidades na Alemanha, você paga a mensalidade, você não compra mais um carro Volkswagen, você compra o serviço da Volkswagen. Entro no app, eu vejo se eu vou de carro, aí tem bicicleta, tem moto, patinete, né? Você pode escolher o meio que você queira ir. Né? Aqui é a mesma coisa, né? O que é isso daqui? Um celular com um app. Que app que é esse daqui? É essa que é a pergunta, né? Para que isso daqui serve? Um serviço que também é o mesmo modelo, onde você paga uma mensalidade e você tem carros espalhados, né? Ou seja, você entra no aplicativo e você vai ver, cada pontinho aqui é um carro. Você chega lá, você é sócio desse programa, você pega o carro e dá uma volta, faz o que você tem que fazer, larga em outro lugar. Né? Isso daqui é bem pertinente, né? Essa discussão de serviço, principalmente esse momento que o Brasil está passando. Não só o Brasil, mas esses novos modelos que estão sendo confrontados com modelos tradicionais. Né? Não é entrar nem muito na questão de Uber versus taxista, mas não é nem a questão do Uber, né? É um novo modelo de negócio que surge, né? Às vezes a gente fala assim, putz, é o Uber. Cara, mas lá nos Estados Unidos já não tem Uber, né? Tem o Lyft, tem o Car2Go, tem outras empresas, né? Tem outras coisas acontecendo, mas o quê? É esse modelo de eu não ter mais o carro. O carro não é mais meu. É entender que o carro é um serviço, né? Ele me leva daqui para lá. Né? O que a gente precisa entender quando a gente constrói um serviço é a identificação desse serviço, a personificação e como que a gente propaga, né? Ou seja, a identidade de como foi construído um produto, ou seja, para que ele serve, né? A questão toda construída em cima da marca da Apple, né? Ou seja, por mais que desde que o cara lá morreu, eles não tenham lançado mais nada novo, né? Ou seja, a Apple antes era uma coisa, a Apple hoje é outra coisa, né? Quem determinava a tendência no mercado de tecnologia era a Apple, né? Depois da morte lá do Sr. Jobs, eles estão sendo o quê? São seguidores, né? É mais uma empresa lançando o que está todo mundo lançando, né? E fica todo mundo nessa expectativa. Por quê? Foi uma empresa que revolucionou vários e vários segmentos pautado dentro da visão de serviço. Né? A personificação baseada em arquétipos, né? Ou seja, como que eu construo a minha marca, como que eu penso o meu serviço baseado em arquétipos. E uma das coisas que mais preocupa o pessoal de serviço é como que essas minhas ideias, né? Como que esse meu serviço vai ser propagado, né? E ele pode ser propagado por bem ou por mal, né? Como que a gente descobre os apps que a gente acaba utilizando no nosso celular? A gente vê anúncio na TV, a gente vê anúncio na grande massa, assim, de comunicação de massa? Não, né? É um amigo que indicou para um que vai para lá, daqui a pouco você vê o outro postando, usando um app, ou seja, os serviços eles estão sendo propagados dessa forma, né? De muitos para muitos. Né? Ou seja, essa descentralização da informação dentro da divulgação de serviço. É só para a gente ver, né? Que aí também é uma visão de como o design pode estar atuando, né? Ou seja, a gente olha muito para essas interações, né, que estão no front-end ali, né? Ou seja, as interações de desenvolver um app, de desenvolver, pensar um serviço, mas o que é interessante e é um campo ainda que o design ainda não acordou é como que a gente vai atuar nos bastidores, né? Lá no escritório a gente já fez vários e vários projetos de repensar processo. Né? Teve uma vez um cliente que queria reduzir a questão da fila dentro do atendimento dele e a gente fez todo o trabalho de redesenhar os processos internos da empresa. E aí, é um trabalho de designer? Por que não?
né? Se a gente tem todo o conhecimento, todo o arcabouço de desenvolver um projeto, por que não a gente também não consegue atuar aqui, né? Ou seja, são essas perguntas que quando a gente olha para um serviço, ou seja, a gente pensa o front, mas a gente também pensa e tem capacidade de desenvolver o back-office, né? Aí aquilo que eu falei, né, de pontos de contato, podem ser pessoas, canais, coisas e os processos, né? Ou seja, um designer de serviço, ele atua desenhando e projetando esses 4 pontos de contato aqui. Aí só para a gente entender quais são os princípios, né, do design de serviço, são 5, né, que a gente acaba trabalhando. O primeiro é estar centrado nas pessoas, né, ou seja, de certa forma aqui, a minha fala aqui vai ser meio que um resumo do que todo mundo acabou falando durante o dia todo, né? Ou seja, cada vez mais a gente está projetando, olhando para as pessoas, né? As experiências são relevantes aos olhos e como que a gente vai estabelecer uma linguagem comum, né? Aqui é interessante ver, né? Toda agora, inclusive a discussão do logo aqui do Airbnb que apareceu, né? Num livro lá da década de 80. Mas é interessante ver, né, como que foi desenvolvido o Airbnb, né? Ou seja, surgiu numa necessidade dos próprios fundadores, né? Ou seja, dele tirar uma grana extra para um congresso que ia ter lá em São Francisco, né? Ou seja, um congresso ia ter na cidade, os hotéis estavam lotados, aí um amigo falou, porra, cara, aí ele foi e alugou o espaço, né? Aí ele falou, cara, por que não mais pessoas? E é o sucesso que é, né? E de novo, né? Todo novo negócio que surge, cria-se, né, todo aquele panorama, né, contrário, né? Ou seja, o que a gente está vendo com o Uber hoje aqui, o Airbnb também sofreu lá nos Estados Unidos, né? Hoje, por exemplo, já não é tão barato ficar no Airbnb, principalmente nos Estados Unidos, né? Porque o sindicato de hotéis entraram na justiça e o que a gente viu foi o quê? Um modelo de legalização, né? O que há hoje? Há uma taxa diária, da mesma forma que cobra para um hotel uma taxa diária, está sendo cobrado no Airbnb, né? Ou seja, por exemplo, São Francisco cobra, se não me engano, $14 por dia. Então aí você aluga e essa taxa é cobrada por dia. O outro ponto, né? Ser co-criativo, né? E aí vem também toda a questão, aquilo que eu já comentei, né? Todo mundo pode e deve ser incluído no processo e todo mundo pode ser criativo. Ou seja, recentemente, numa visita aqui, que eu levei um grupo de pessoas no Airbnb, um grande designer aqui brasileiro falou assim, cara, cadê a equipe de design aqui do Airbnb? Aí a diretora fez assim, ó, todos nós somos designers. Aí o cara ficou olhando, todo mundo aqui é designer. Todo mundo aqui tem capacidade de desenvolver um negócio, de pensar, prototipar e validar a ideia. Isso aqui não fica restrito a design. Todo mundo aqui tem capacidade, desde o cara que está desenvolvendo, até o cara que está pensando na interface, né? Até o cara que está desenvolvendo o negócio, ou até a secretária que está lá sentada na frente, lá, se ela tiver uma ideia, ela vai ter a capacidade de projetar isso aqui e validar. Né? Ou seja, esse é o processo criativo, né? Como que a gente acaba testando isso no nosso dia a dia? É a gente abrindo o nosso processo, né? É o quê? Por que não trazer o cliente para o dia a dia do nosso negócio? E por que não trazer o cliente dos nossos clientes, né? Ou seja, eu estou desenvolvendo um aplicativo educacional, por que eu não vou trabalhar junto com as crianças lá, com os professores? Né? Ou seja, a gente tem que abrir esse processo. Ser sequencial, né? É entender que todo o serviço acontece como se fosse um filme mesmo, né? Já foi falado aqui também, né, a questão do storytelling, né? Cara, todo serviço ele precisa contar uma história. Né? E o sucesso desse serviço vai ser como essa história vai ser contada de boca a boca, né? Sendo propagada de um para outro. Né? É aquela coisa, você usa um serviço e fala, cara, que sensacional, usa isso daqui. Aí o outro, pô, que massa, usa isso aqui. E aí vai, né? Vai se propagando, daqui a pouco tá todo mundo baixando. Né? Recentemente eu li o livro do cara, que é aquele brasileiro que um dos fundadores do Instagram. O que acontece, né? O Instagram fez tanto sucesso para iOS que a galera do Android ficou naquela fissura de ter. Cara, o dia que entrou na loja do Google, o Instagram, foram milhões num dia só. Na história, é o app que mais foi baixado num dia apenas. Por quê? A galera já tava todo mundo, caramba, eu quero Instagram. Quando foi lançado para Android, né? Todo mundo fez download daquilo. Aqui o Uber, né?
E aqui é interessante ver toda a história que é construída e também a história que é desconstruída, né? Quem já ouviu história de coisas que, no país da Conchichina lá, a mulher foi estuprada dentro do Uber, não sei o quê. Quando você visita, a primeira coisa que eu perguntei quando eu visitei o Uber, eu falei, cara, e essas histórias? Cara, a gente tem uma equipe de advogado, cara, a maioria é boato. E da mesma forma que as histórias vão se, como eu falei, né, vai se propagando por bem e vai se propagando por mal, né? Por exemplo, surgiu a história que os funcionários do Uber ficavam ligando para o Lyft. O Lyft é o principal concorrente do Uber ali na costa oeste, né? Eles ficavam ligando só como se fosse trote, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Eles foram processados, foram multados, coisa e tal, né? Mas o que eles fizeram em contrapartida? Começaram a divulgar histórias lindas e bonitas, né? E logo as pessoas acabam esquecendo, né, que no início, quando surgiu o Lyft, que era o principal concorrente, eles usaram práticas não tão legais assim, né, contra a concorrência, né? Ou seja, como eu falei, as histórias podem ser por bem como pode ser também por mal, né? Tornar evidente, né? Como eu falei, toda a materialização de um serviço é importante para a gente ter a noção que ele existe, né? Como que a gente faz isso? Tornando tudo tangível. Por isso que dentro de um processo de design de serviço, cara, o tempo inteiro a gente está lá colando post-it, desenhando, escrevendo, materializando através de ferramenta, materializando os processos, né, e construindo coisas que vão materializar esse serviço, né? Aí aqui é só um exemplo, né, daquele supermercado na Coreia, né, que através das pesquisas mostrou que as pessoas utilizariam, né, com uma passagem grande na saída dentro da estação de metrô, né? Então foi ali que eles materializaram, né, um serviço, né? Ou seja, eles transportaram, né, o momento de compra através de material do produto físico, né? E a gente percebe que a metáfora aqui é a mesma, né? Como se fosse uma gôndola de supermercado. Você vai com o celular, tem um QR Code aqui, você só vai pipi, eu quero 2 litros de leite, não sei o que, e vai embora, né? E as coisas são entregues na sua casa. E pensar e agir de forma holística, né? Ou seja, todo o ecossistema deve ser considerado e a gente tem que pensar no panorama geral. Aí só para ilustrar aqui, eu trouxe o projeto Loom, lá do Google, né? Quem não conhece, dá uma pesquisada, chama Projeto Loom, que é desenvolvimento, né? Vão colocar balões na estratosfera que vão construir uma grande rede. O que eles estão fazendo com isso, né? Eles estão construindo, através dessas antenas aqui, uma grande internet, entre aspas, gratuito, né? Gratuito como o Google sempre trabalha, né? Pegando a informação de todo mundo. O que acontece dentro do Google, né? Hoje eles estão passando por uma grande crise também do digital, né? Uma empresa que surgiu dentro do digital, e o Loom faz parte de um dos projetos de vários outros que eles estão desenvolvendo, né? Que pertence a uma coisa chamada, né, que é o Google X. Ou seja, tudo que é desenvolvido dentro do Google X são coisas materiais. Ou seja, acho que foi o Franz, né, que falou, que mostrou, né, do digital pro físico, do físico pro digital e do digital voltando pro físico, né? O Google passa exatamente por esse momento de crise, né? Ou seja, uma empresa que surgiu no digital hoje está caminhando para o mundo físico, né? Desenvolvendo carro, né? Desenvolvendo projeto de balão, desenvolvendo equipamento de impressão, questão para ortopedia e por aí vai, né? Várias outras coisas, né? Ou seja, como eu falei, né? O momento de crise ele é importante tanto para o bem quanto para o mal. O que é mais importante é a gente começar a questionar o nosso papel, tá? E esse que foi a ideia assim, da minha fala, ou seja, apresentar esse panorama da gente desenvolver, projetar através do design, olhando com foco em serviço, ou seja, mudar essa chave, né? Ou seja, a gente não projeta mais coisas, né? A gente projeta serviços que são materializados em coisas, né? Um app é uma coisa? Sim. Mas o que está por trás? Para que ele serve, né? Cara, faça sempre essa pergunta, assim, para que isso aqui serve? E vai servir para quê? A partir do momento que a gente começa a escrever para que ele serve, a gente está buscando o serviço que está por trás daquele produto ali, né? E o real valor desse produto vai estar na utilidade dele, né?
Ou seja, qual que é o serviço que está por trás disso? Para que ele serve, né? E é esse, assim, que eu quis trazer, né, esse momento de crise que a gente passa, né, principalmente dentro do campo do design, e aqui eu não estou nem restringindo o X ou o design de interação. Cara, o design passa por um momento sério mesmo de crise, né? Eu sou professor também de universidade, né, eu coordeno uma pós-graduação em Curitiba, e dentro da graduação é um panorama. Cara, na pós-graduação eu tenho uma certa liberdade de construir uma pós-graduação mais conectada com o mercado, né? E dentro da universidade que eu atuo, eles me deram uma liberdade para construir uma pós-graduação que tivesse alinhado mesmo com o mercado. É uma realidade minha dentro da graduação e uma realidade na pós-graduação totalmente diferente. Totalmente diferente. Ou seja, os designers que saem hoje de uma faculdade de design, eles não estão preparados para atuar dentro desse universo aqui. Não estão. Né? E aí a gente, de novo, né, no momento de crise, que perguntas que a gente acaba... Né? Cara, qual que é o real papel da universidade? Né? Eu mesmo me pergunto várias vezes, né? Qual que é o papel da universidade? Um dia, numa reunião lá com os outros professores, eu falei assim, cara, eu imagino que a universidade daqui a 20 anos não vai existir universidade. Não vai existir universidade. A pessoa vai construir o seu conhecimento dentro de um coworking, né, trocando experiência com outras pessoas e fazendo cursos que um coworking acaba oferecendo, né? Vai ter um curso de UX Base, vai ter um curso de Arduino, vai ter um curso de Content Management, e o cara vai construindo o conhecimento dele em pílulas, né? E ele vai estar ali dentro de um coworking, trabalhando com pessoas distintas, né? E qual que é o papel da universidade? Né? Então, assim, esse momento de crise é importante para a gente parar, olhar o que a gente está fazendo e olhar para onde a gente quer chegar. Certo? Eu trouxe aqui algumas referências assim, né, de livros que acabam, de certa forma, trazendo essa discussão desse novo papel do design. Né? Esse daqui é o que eu mais gosto. Assim. Esse aqui tem em inglês, em português já está esgotado há muito tempo. Arte da Inovação. Esses dois aqui, né, o do Tim Brown e do Roger Martin, o que é legal é mostrar como que o design acaba se conectando com outras áreas, né, principalmente com áreas mais estratégicas da empresa. Né. Essa daqui é a principal revista de design de serviço hoje, chama Touchpoint, é da Service Design Network. Né. Então, eu já vou botar o link aqui. Nós temos um grupo de pesquisa, né, chamado SDN, que é Service Design Network, que também a gente acaba atuando. A gente construiu uma página no Facebook, né, do capítulo brasileiro, né, no LinkedIn, que a gente está tentando entender como que é a dinâmica dentro do LinkedIn com brasileiros. Né. O brasileiro já está trabalhando o LinkedIn como se fosse Facebook mesmo. E aqui tem alguns links, tá? Da SDN, daí depois vocês podem divulgar para o pessoal, manda ver no Google ali. E quem usa Twitter, né, é só seguir essas duas hashtags aqui, que sempre tem gente postando coisas. Né? O que eu quis trazer é o quê? É a gente começar a entender que o X, ele é importante, mas eu vejo isso como um grande guarda-chuva. Né? Eu vejo o design de serviço, o design de interação e como essas formas de atuar, aí sim, né, a gente consegue caminhar para pensar esse novo design para daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Obrigado, pessoal.